Deus nos dá essa oportunidade de eu estar aqui ao lado de Zé Eduardo, né, que faz parte da minha vida, do meu processo, da minha caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a Deus, porque quando eu tinha 16 anos, Zé Eduardo tinha uma idade um pouco, acho que 3 ou 4 anos, 5 anos mais à frente, e hoje eu estou aqui aos meus 71 e ele aos 77. Então, é um momento de agradecimento. É um momento de agradecer a Deus por nós estarmos aqui compartilhando isso. E quando eu cheguei, voltando para responder a sua pergunta, quando eu cheguei no Bahia, em 1970, ou melhor, final de 69 para 70, eu já encontrei o Zé Eduardo, já encontrei o craque, já encontrei o ser humano, já encontrei essa pessoa maravilhosa que até hoje é. Aí Zé Eduardo, em 71, vai para o Flamengo. Foi em função desse jogo que você fez um gol aqui na Fonte Nova, que o Flamengo lhe contratou? Foi por aquele jogo? Não, aquele simplesmente, Aquela partida? voltando à reinauguração da Fonte Nova, que é Isso. considerado assim, que fez o segundo anel, como eu dizia, tinha o anel primeiro, depois o segundo. Eu estou na história da Fonte Nova. Você jogou também? E eu joguei esse jogo com você, entrei no segundo tempo. Com 16 anos? 16 anos. Porque quando eu comecei a jogar, foi em Aracaju, que a Fonte Nova passava pela reforma, nós jogamos o Campeonato Brasileiro, que se chamava na época, Zé Eduardo vai lembrar disso, era o Roberto Gomes Pedrosa, é verdade. Que era o Campeonato Brasileiro de hoje. E eu, quando a Fonte Nova ficou pronta, então nós viemos fazer o primeiro jogo. O primeiro jogo contra foi contra o Flamengo, e eu entrei. E um detalhe desse jogo é que eu entrei no decorrer do jogo, e no Flamengo tinha um lateral esquerdo chamado Tinteiro. E no primeiro lance, Tinteiro, muito maldoso naquela oportunidade, fez uma entrada violenta e eu tomei, atingiu a minha perna e eu tomei 6 pontos na minha perna naquele dia, com a entrada de Tinteiro. Então isso foi em 1970. E ali foi sua estreia também? Não, no Bahia, não, ali não foi a minha estreia no Bahia. Você já tinha jogado? A minha estreia no Bahia foi no Campeonato Brasileiro, já tinha jogado. O meu primeiro jogo que eu fiz vestindo a camisa do Bahia em Campeonato Brasileiro foi Bahia e Santa Cruz, em Recife. Zé Eduardo, você acha que depois desse jogo, da reestreia da Fonte Nova, que você fez o primeiro gol, foi daí que o Flamengo lhe levou para lá? Não, veja bem, eu queria falar que houve essa reinauguração, né, em que o Bahia jogava na preliminar contra o Flamengo e na partida de fundo, Vitória e Grêmio. Inclusive, estava presente o presidente do Brasil na ocasião que vivíamos uma ditadura, que era o Garrastazu Azul Médici. Então, a Fonte Nova estava superlotada. Né? E eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol, né, da Fonte Nova, mas a minha fama já começava a crescer. E nós tínhamos um treinador chamado Dom Freitas Solis, que foi um dos maiores treinadores, reputo um dos maiores treinadores que já passaram pelo Bahia, inclusive um dos maiores treinadores que nós tivemos, né, na nossa vida de atleta. E quando ele foi sondado e tal, e ele formou um contrato lá com o Flamengo para voltar, que ele já tinha sido anteriormente treinador do Flamengo, ele virou para mim e disse: eu vou lhe levar para o Flamengo. E fez uma ressalva: só vá vendido, não vá emprestado, só vá vendido, só saia do Bahia vendido. Mas o ambiente ficou tumultuado e eu terminei saindo do Bahia sem ser vendido, fui emprestado para o Flamengo, foi assim que eu fui. Entendeu? Porque Dom Freitas, além da minha qualidade, do que eu apresentava naquela época como atleta profissional, como jogador de futebol, seu Freitas também me ajudou nesse ponto, porque disse: eu vou lhe levar, ele foi taxativo, eu vou lhe levar para o Flamengo, mas só vá vendido, nunca esqueça as palavras dele. Aí você vai para o Flamengo, Beijoca continua no Bahia, e depois Beijoca do Bahia foi para onde nessa época, Beijoca? Em 1970, Zé foi para o Flamengo
E devido à minha vida, meu extracampo, essa coisa toda, o pessoal do Bahia me via como um jogador promissor, muito talentoso, mas o meu extracampo para eles não era bom, como realmente não era, deixava a desejar. Né? E eles acharam que eu não ia ser um jogador de futebol. E aí me deram o passe livre, como diziam na época. Me deram um passe livre, eu fui aquele jogador que despontei como uma grande promessa e depois para eles não ia prestar pelo meu extracampo, porque eles achavam que eu não queria ser jogador de futebol. E aí me liberaram e eu fui para Maceió. Fui para Maceió, jogar no São Domingos. Mas aí você se reencontrou com o Zé Eduardo, foi no Fortaleza. Na época. Isso. Né? Foi na época. Eu tenho 2 encontros, como me lembro assim, vagamente, 2 encontros com o Beijoca. Além do primeiro do nosso encontro, nós fizemos assim uma amizade de irmãos, né? Eu frequentava a casa de Beijoca, eu conhecia a família de Beijoca toda. Me lembro a mãe de Beijoca levava e ia buscar Beijoca para treinar, né? Isso tudo eu guardo, são lembranças. Elizabeth. Eu me lembro perfeitamente. Então nós tivemos esse primeiro contato no Bahia inicial, na idade menor, depois nos encontramos em Fortaleza e tivemos a felicidade de participar, de fazer parte de um grande time que o Fortaleza formou, onde tinham jogadores que inclusive jogaram aqui no Bahia, por exemplo, como o Celso, o zagueiro, nós tínhamos Assis Paraíba, nós tínhamos jogadores maravilhosos, nosso time era Milton, que inclusive jogou aqui no Bahia também, né? Nós éramos um time azeitado, vamos dizer assim. Então, foi um novo encontro com o Beijoca. E lá adiante, que muita gente talvez não saiba, Beijoca foi jogar no Vitória, e eu também vim jogar no Vitória. E jogamos junto no Vitória por uma terceira vez, um encontro com o Beijoca. E ainda tem um 4º encontro, quando eu já não jogava mais lá no Fortaleza, nem em João Pessoa, que eu joguei em João Pessoa também. Em 1980, me parece, não me falha a memória, eu voltei para o Bahia. O treinador era Duque. E depois já encontrei Beijoca de novo no Bahia, entendeu? Então, eu tenho esses encontros que agora eu recordo. E foram encontros maravilhosos que nós jogamos juntos. E eu lhe digo particularmente, né, que eu era um atleta de preparação, eu era meia ponta de lança, ou meia direita, uma posição que não tem mais, extinção, não acabou. E eu tinha essa incumbência maior, diferentemente até de Douglas, que Douglas também foi excelente jogador nosso, parceiro, Douglas era mais ofensivo, mais finalizador. Eu era mais o arquiteto, eu preparava, eu fazia questão, a minha felicidade estava em dar um passe de qualidade para um atacante, para o Beijoca, para ele fazer o gol, entendeu? Para ele fazer o gol, e aquilo para mim trazia um contentamento muito grande, porque o gol, na verdade, Beijoca faz o gol, mas o gol pertence ao time todo. Na verdade, não é deixar o gol é meu, então eu sou egoísta, o gol é meu, pertence só a mim. Não. O gol você trabalha para colocar a bola entre aqueles 3 paus lá, né? Então, quando um atleta, o centroavante ou o que seja, faz o gol pertence ao clube, então pertence ao time. Então eu nunca tive essa pretensão de ser o dono do gol, fazer o gol. Não, minha função, eu achava, em campo era para jogar. Tanto assim, que só para terminar esse meu raciocínio, quando eu jogava, o treinador dizia assim: Zé Eduardo, você tem que marcar. Zé Eduardo, você tem que jogar. Isso foi feito quando eu voltava. Me lembro de um colega também, que foi parceiro nosso, chegou no Bahia depois da gente, Baiaco. Quando eu voltava para marcar, Baiaco, volte, vá para lá. Aí eu dizia: mas Dom Freitas mandou eu voltar para marcar. Ele está errado, você aqui é para jogar, volte, vá para lá. Então, a minha incumbência, volto a repetir, era, na verdade, preparar. Eu era o arquiteto, eu que arrumava as condições para que a gente fizesse os gols. Você falou aí, nosso amigo Douglas. Douglas fala que você jogou mais do que ele, é verdade? Douglas é uma pessoa bondosa, mas é meu amigo, também amigo nosso, né? Inclusive parceiro de Beijoca também, fizeram muito sucesso no Bahia. Fizeram muito sucesso no Bahia. E merecidamente, um dos maiores jogadores que o Bahia já teve, isso inegavelmente. E nós somos amigos até hoje. Eu tenho essa foto
porque aqui é um jogo entre Bahia e Santos. Douglas jogava na ocasião no Santos, né, e Pelé, ao lado de Pelé e companhia. E aqui esse jogo é na Fonte Nova, eu jogava no Bahia e fizemos esse jogo em que Douglas jogava no Santos e eu no Bahia. Na Fonte Nova. Isso é na Fonte Nova, um jogo na Fonte Nova.